Oi gente, eu sou a Emily Gribler e esse vídeo aqui é sobre amor próprio, a segunda parte, onde eu vou falar sobre comparação. Estamos aí com um problema, né, quase que mundial, com essa questão da internet. Todo mundo, né, tem uma postura sobre alguma coisa, né, influencer em alguma coisa. Aí, quando eu vejo essas coisas na rede social, né, agora que tá mais em evidência por causa da pandemia, e o que acontece é que a gente se compara a essas pessoas. Essa comparação fere e machuca o meu amor a mim mesmo. Por quê? Eu estou me colocando num patamar, eu preciso alcançar aquilo ali, me comparando ao resultado de outra pessoa, sendo que eu não sou aquela pessoa, sendo que eu não tenho as características físicas daquela pessoa, sendo que a minha mente não funciona provavelmente como aquela pessoa. Ou seja, eu não levo em consideração a minha história e a história daquela pessoa. E às vezes, na comparação, eu não levo em consideração o que aquela pessoa tem de experiência, o que ela tem de conhecimento, o que ela viveu. Então eu vejo aquilo ali, comparo, quero ser daquele jeito, só que eu não sou aquela pessoa, então provavelmente eu não terei aquele resultado daquela pessoa. E uma mentira, muita mentira que a gente escuta por aí é tipo, você vê uma pessoa de sucesso e fala, eu posso ser igual ela. Não, você não pode ser igual a ela, porque ela é outra pessoa. Ela tem as histórias dela, o pai e a mãe dela, a história que ela viveu na infância, como a mente dela funciona, como a mente dela foi moldada, como o corpo dela é, as características ou as oportunidades que ela teve. Ela vive em outra cidade, ela vive em outra realidade, ela tem outra rede de apoio. Então, quando a gente se compara com uma pessoa, o que a gente faz é levar em consideração só o resultado que aquela pessoa teve e não levar em consideração toda aquela história daquela pessoa. Ela teve dores e sofrimentos diferentes dos seus. Mas isso que eu estou dizendo não quer dizer que, por exemplo, você não possa chegar lá naquele sucesso daquela pessoa. Sim, você pode. Só que o seu sucesso não vai ser igual ao dela, porque ela é outra pessoa. Pode ser que o seu sucesso seja melhor que o dela. Talvez o seu sucesso tenha dores diferentes que o dela. O seu sucesso, talvez no seu processo, você tenha complicações diferentes do que aquela pessoa teve. Então, quando a gente se compara naquele resultado, a gente tem que levar em consideração que você não é aquela pessoa. Você provavelmente não vai conseguir chegar no resultado exatamente como ela falou. Em processo terapêutico, isso é muito claro. Por exemplo, existem, caminhos, existe todo um protocolo que a gente sabe que se deve seguir. Mas eu preciso levar em consideração a exclusividade daquela pessoa, entende? O que aquela pessoa tem diferente. Então, o que eu preciso fazer é trazer o recurso de melhor que aquela pessoa tem. Então, quando eu me comparo, às vezes, com o resultado de uma pessoa, eu não comparo que aquela pessoa teve outros recursos que o meu. Então, o que eu posso fazer é usar os meus recursos como melhor. Então, uma dica para você acabar com a sua comparação, porque quando eu me comparo que eu quero esse resultado daquela pessoa, eu não levo em consideração toda aquela história. Então, pode ser que muitas vezes eu minimize a dor dela em alguns pontos. O que para aquela pessoa talvez tenha sido muito difícil, para mim não é. Porque isso não é uma dor e um sofrimento pra mim. Então, por ali eu passo rapidinho, mas por outro processo que pra ela foi muito fácil, eu demoro um pouco mais pra passar. Você vai alcançar o seu sucesso com o seu recurso, da melhor forma que você pode. E não, às vezes, exatamente como aquela pessoa pôde. Existem mais de um caminho. Quando a gente lida com uma pessoa, a gente mostra pra ela que existe, a forma e o protocolo dela seguir e que pode ser que em uma ou outra parte seja um pouco mais difícil, tá tudo bem. Ela é quem ela deveria ser. Ela é quem ela foi moldada para ser e ela vai encontrar o sucesso, ela tem o caminho da abundância daquela forma. Você tem o seu caminho, você tem os seus recursos, você tem o sucesso e a abundância disponível para você.
o sucesso, a abundância, a prosperidade, todos disponíveis para você. Só que não exatamente vai ser igual àquela outra pessoa. Talvez o caminho seja diferente, os tempos sejam outros. Por exemplo, uma coisa muito clara da gente pegar hoje em dia, criar filho, e das pessoas, porque na minha época a gente não fazia isso, na minha época fazia de tal jeito. Sim, porque era aquela realidade, eram os recursos e os conhecimentos que aquela pessoa tinha. E a gente não pode desconsiderar isso. Não pode falar que aquela pessoa foi totalmente errada. Ela usou os recursos que ela tinha. E se hoje você tem outros recursos e outros conhecimentos, maravilha, sensacional. Então use isso a seu favor. Não se compare que você queria exatamente aquele resultado. Eu queria ser igual a Glória Pérez. Glória Pires. Enfim, vai Glória Pires. Queria ser igual a Glória Pires. Só que eu não tenho o corpo da Glória Pires, eu não tenho a mente da Glória Pires, eu não tenho as oportunidades que a Glória Pires teve. Pode ser que eu tenha um resultado e que eu faça sucesso também, mas vai ser sucesso, vai ser moldado à minha forma, da forma como eu vejo, com a minha realidade, não exatamente. Eu não consigo ser a Glória Pires. Uma coisa que vocês vão ver e aprender em inúmeros livros aí que vocês vão ler de alto rendimento, né? De propósito, é entender que você precisa seguir o seu caminho. Eu quero ser igual a tal pessoa, eu quero o resultado daquela pessoa. Você não quer ser igual a tal pessoa, vou falar por mim, você é Emily, então eu vou ter o sucesso que Emily consegue, eu vou dar o meu melhor para eu conseguir o meu sucesso. Eu não vou ter o sucesso da Glória Pires, que a Glória Pires é outra pessoa. Isso não quer dizer que meu sucesso não seja equivalente, porque existem inúmeros quesitos aí, entende? A dor daquela pessoa, às vezes para ela é importante a fama, por exemplo. Para mim é importante ser importante. O sucesso, para mim, é visto de uma forma diferente. Então, leve-se em consideração que cada um é cada um. E eu não posso simplesmente ir lá e padronizar tudo numa coisa só, porque não é assim que as coisas funcionam. Existe um padrão aí, mas algumas pessoas destoam desse padrão da sua forma, e o padrão não é exatamente igual. O processo terapêutico muitas vezes é encontrar o recurso dessa pessoa para que ela saiba dar o melhor dela e não comparar. O que eu posso fazer é dar o meu exemplo de uma forma de inspiração, mas eu não posso comparar que você queira o mesmo sucesso que o meu. Eu não posso me comparar a ter o mesmo corpo daquela pessoa. Eu não tenho o tempo e a dedicação que aquela pessoa teve. Para mim aquilo lá não é tão importante, mas eu quero. Só que será que eu quero tanto assim? Porque se eu quisesse tanto assim, talvez eu me dedicaria um pouco mais, talvez eu não chegaria exatamente naquele corpo, porque aquele corpo tem as nuances e os recursos que ela usou. Pode ser que eu use a mesma dieta, eu faço o mesmo exercício, mas ele vai se moldar de a forma como o meu corpo funciona. Ele vai se moldar no meu sucesso, nas minhas dores, na forma como os meus sentimentos e como a minha mente funciona. Então a gente não pode querer se comparar às outras pessoas e querer as coisas exatamente igual, porque justamente quando a gente entra às vezes num estado de comparação, um pecado muito grande que a gente pode cometer é entrar às vezes em julgamento, porque aí eu me comparo daquela outra pessoa, mas aquela pessoa não obteve o sucesso que eu tive, e às vezes a gente diminui a dor daquela pessoa, porque às vezes o passo para ela, que para você foi muito fácil, para ela é muito grande dar. Então eu acabo julgando essa outra pessoa e diminuindo. Eu entro num pecado muito grande, que é julgar o outro e não ser empático com a dor do outro e causar sofrimento a essa pessoa ou as pessoas ao redor, querendo que todos sejam como você ou querendo que todos sigam esse padrão. Não se compare tanto assim, porque se você se comparar tanto assim dessa forma, de uma forma não saudável, como eu disse, porque a comparação traz uma forma não saudável, e aí você não vai chegar no seu ponto de amor próprio, de autoestima. Vai morrer na praia, no caso, né? Porque você vai ter o sucesso de acordo com o seu corpo, de acordo com a sua mente, de acordo com as suas oportunidades e o seu recurso. Se preocupe em usar os seus recursos
da forma como é melhor para você e mais viável e saudável para você. Não se preocupe em se comparar. Talvez o seu resultado vai ser diferente, talvez vai ter ser melhor do que essa outra pessoa. O que você pode fazer é usar uma pessoa de referência, né? Porque eu também quero ser milionário igual aquela pessoa. Mas não se apegue à comparação de tipo, mas ela conseguiu ser milionária dessa forma e eu não vou conseguir dessa forma. Não se apegue à comparação, porque aí você entra em dor e sofrimento e julgamento. E a gente não quer julgar o próximo, porque quando eu julgo o próximo, eu mando pro universo que eu posso sentir essa dor dele, né? Que se eu estou julgando é porque pra mim é fácil aquilo ali. E é isso. Comenta aí embaixo, tira algumas dúvidas, dá dicas pra gente sobre que vídeo você gostaria. Dá um exemplo aí que a gente pode conversar melhor.